Bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Véu. O ponto de cast não, né, gente? O podcast da Anitta. Mas vamos assim mesmo, que todo mundo gagueja, né? Não tem jeito. Vamos para cima. Esse podcast, qual é o objetivo desse nosso podcast? A gente fala, nós padeiros, como a gente sempre explica, a gente fala que o ponto de véu é o ponto para desenvolver bem a nossa massa no forno do pão. E o que a gente traz aqui, nossos convidados e parceiros, para ouvir deles o ponto de vista, para que a gente consiga, com isso, desenvolver o nosso mercado, tanto da panificação quanto da nossa tão querida pizzaria, tá bom? E hoje, quem que a gente trouxe aqui foi o nosso grande amigo do Sul, da Serra Gaúcha, Peterson Seco. Seja bem-vindo, Peterson. E aí, Pilo, graças a Deus, obrigado pelo convite. É realmente uma oportunidade muito legal estar aqui com vocês nesse espaço, junto com vocês aqui na feira. Foi muito legal. E participar contigo aí é uma honra para mim. Eu quero só te pedir um pouco de desculpa para você e para o nosso pessoal, porque esse é o terceiro dia de feira. A gente está começando o podcast na feira. E assim, vocês perceberam que a minha voz não está muito bacana, né? Estou gaguejando, trocando as palavras, mas eu acho que assim, essa realidade é muito bacana, da energia que a gente está tendo aqui dentro, da energia dos nossos parceiros. Então, essa feira, esse ano, a FIPAM, acho que para você também, ela superou nossas expectativas e a energia e a nossa voz, né? Vai ser, mas a gente vai gravar assim, com isso vocês vão perceber a intensidade que foi fazer a FIPAM de 2025, eu acho que tanto para nós da Anitta quanto para o Peterson é uma feira que vai ficar na história. E hoje o Peterson está aqui com a gente para reforçar um pouquinho o nosso posicionamento e explicar para vocês a riqueza de oportunidades que tem no mercado de pizza, né? A gente vem trabalhando várias tipologias de pizza e a peculiaridade que se tem em cada tipologia e o respeito ao conceito, o storytelling de cada conceito de pizza. E eu trouxe o Peterson aqui para falar para a gente com muita delicadeza do que é uma pizza napolitana, uma Vero pizza napolitana. É Vera ou Verati pizza napolitana? Verati, Vera, ou então em português, verdadeira. A verdadeira pizza napolitana. Vamos falar um pouquinho em português, então. Peterson, eu quero que você conte um pouquinho para a gente de como você entrou nisso. Eu sei que a sua história de vida é muito bonita. O Wagner da Forno Santos já deu um briefing para mim de quem você foi, como você chegou nisso, qual foi o seu primeiro emprego. E agora a gente quer ouvir de você. Fala um pouquinho aí. Coisa boa, vamos lá. Bom, eu já faço pizza aí há quase 20 anos praticamente, né? Comecei muito jovem. E na pizza napolitana eu entrei em 2017. Né, quando a Unesco reconheceu como patrimônio imaterial e cultural da humanidade a arte dos pizzelos napoletanos. Isso. Naquele momento eu só fazia pizza brasileira, vai lá, pizza parecida com a pizza paulistana, né? E aí eu senti a necessidade, bom, agora é a hora de entrar para dentro, né, da sala de aula e estudar um pouquinho sobre isso, para a gente ver onde a gente consegue chegar, né? E aí eu comecei nessa busca pela pizza napoletana, fui estudar, fui para Nápoles diversas vezes já, fiz vários cursos aí no Brasil, os nossos próprios cursos que hoje a gente dá aula pela VPN, né, que é a Associação da Verati Pizza Napoletana. Fala um pouquinho para a gente sobre a Verati, como você conseguiu fazer parte disso e qual é o seu posicionamento dentro da instituição. Em 2017, quando a Unesco reconheceu, eu fui atrás de estudar mais sobre, né? Porque até então só fazia outro tipo de pizza. E aí comecei uma série de cursos e tudo mais. Então foi aí, nesse momento, que eu ingressei. Mas a associação, ela existe já desde 1984. É bem curiosa a história do início dela. Tratava-se mais ou menos da paternidade da pizza, porque começou um movimento por outros países, outros lugares de onde que a pizza nasceu. E os napoletanos com documentos, com um monte de coisa comprovando que a pizza de fato era de lá, né? Então se juntaram aí 17 famílias e compararam as receitas para tentar fazer algum movimento. E viram que praticamente todos faziam a mesma receita, com algumas variações. Que hoje parte dessas variações fazem parte do disciplinar. Hoje, para tu fazer uma Vera Pizza napoletana, tu tem mais ou menos como se fosse uma bíblia, onde tu segue os passos. Gente, essa bíblia que ele está fazendo, eu até pedi para o Peterson hoje entrar no nosso blog, eu escrevi uma matéria sobre isso, então vocês
vão ter acesso através do blog da Anitta, tem toda essa história. E o Peterson está para escrever também uma matéria técnica para a gente Pode deixar. sobre a pizza napolitana. É. Então esses mandamentos do que pode fazer, ou aliás, vamos lá, do que precisa ser feito para que a Vera Pizza napoletana seja caracterizada, né? Isso. É como se fosse um caderninho que a gente leva aí junto para qualquer lugar, né? Se chama Disciplinar, o nome dele. Disciplinar, é isso É. aí, muito bacana. Que vem a história do tomate samassano, E fio isso de conta, lata. conta desde a hora, né, da fabricação, que especificação a farinha tem que ter, né? Que tipo de fermento que a gente pode usar, né? Então, inclusive, em 2019 foi feita uma atualização, porque a VPN entende que ela precisa observar, né, o passado para imaginar como vai ser a situação no futuro. Então, ela vendo tudo isso que está acontecendo, esse movimento de novas farinhas, né, de sourdough, vai lá, fermentação natural, liev to madre, vai lá. Falei a mesma coisa em 3 línguas, mas é essa É a questão, mesma que todo coisa. mundo conhece ou por um nome ou por outro, né? E aqui no Brasil a gente chama de fermentação natural. E sempre é uma discussão, porque eu acho que o nome certo deveria ser fermentação espontânea, É não? o que eu falo, tem uma matéria que eu falo, em todas as apresentações eu falo. Fermentação natural é o que dá ruído para esse trabalho nosso. O certo deveria ser fermentação espontânea ou fermentação selvagem. Porque Selvagem, é você que domestica, que Aham. doma esse fermento, né? Sim. É curioso. E existe até mesmo nas pizzarias hoje, né? O cliente já aprendeu muito sobre isso, assim, com coisas não conectadas, mas ele já aprendeu muito. Então, todo mundo chega na pizzaria perguntando se a gente faz fermentação natural. Aliás, muitas pessoas chegam, né? E aí a gente vai lá, sim, fazemos, mas a gente usa fermento biológico fresco, né? Em alguns casos eu já trabalhei com fermento natural, vai lá, o fermento selvagem, ou então fermentação espontânea, para fazer pizza, né? Mas existe já esse conhecimento por parte do consumidor final que me chama muita atenção, ou seja, uma vez era só a gente falando isso, só o pizzaiolo, o padeiro. Isso. Hoje já é o cliente buscando esse tipo de produto. Porque quando o cliente começa a questionar, aí a gente já está no lucro. Porque a gente tem aonde explicar. A forma que a gente tem, a escola que a gente está tentando criar no Brasil de fermentação natural, com o apoio da Anitta e todos os nossos parceiros, você eu já considero como um também, é explicar o que é uma colônia de micro-organismos. Então, o levain, levito madre, massa madre de cultivo, sourdough, é a mesma coisa, é uma massa azeda, uma massa onde se misturou água e farinha e formou uma colônia de micro-organismos. Só que essa colônia é uma colônia plural, múltipla. Então ali a gente tem bactérias orgânicas, lácticas, e tem um outro grupo de micro-organismos que são as leveduras. E o que faz gerar o gás carbônico, que dá o volume e a leveza ao produto, não é nem a bactéria láctica, nem a bactéria acética. Essas vão formar os ácidos orgânicos que trazem complexidades de sabor, vão trazer a característica de biodisponibilidade para o alimento, mas o que lhe evita, que é o levedo, é a levedura. E lá o nosso amigo Pasteur, o que ele fez? A fermentação natural é milenar, desde o início do mundo. Ele descobriu que naquela colônia fermentar existia um dos micro-organismos que produzia isso, que é a Saccharomyces cerevisiae. Então ele isolou esse micro-organismo, que continua sendo uma vida, é natural e é o nosso fermento biológico. Ele continua sendo natural, a diferença é que ele é industrializado na forma que ele chega para a gente utilizar. Mas então, se você usar o fermento biológico da forma correta, através de uma biga, de um polish, de uma esponja, de uma massa fermentada, isso também é uma fermentação natural, porque a Saccharomyces é um micro-organismo natural. Ele se alimenta de um produto orgânico e gera um subproduto chamado CO2. Então, quando a gente trabalha dessa forma correta, fazendo uma massa com uma longa fermentação, é que a gente tem esses benefícios todos, né? Então, a gente tem que entender que o benefício maior para a pizza, para o pão, da leveza, da digestibilidade, é a longa fermentação. E quando a gente agrega a fermentação natural a esse sistema de mistura, a gente está potencializando a fermentação natural com biodisponibilidade, sabores mais complexos e colorações mais com nuances. Mas aí é quem trabalha o dia inteiro, né? Mas o maior benefício está no que se faz na pizza. Fazer uma massa com pouco fermento, fermentar, um pouquinho de frio às vezes, a gente vai trazendo isso.
Mas tem muita coisa que a gente vai desmistificar com o nosso amigo aqui. Claro, Vai claro. falando aí. E uma das coisas, até para finalizar o assunto da fermentação natural, em 2019 a VPN entendeu, né, esse movimento todo e pensando no futuro, ela liberou uma situação que tu pode hoje fazer uma massa de um pasto Verati, uma massa de pizza para pizza napoletana Verati, usando fermentação numa proporção de 5 a 20% sobre o peso da farinha. Isso. Então, e essa parte é muito legal, porque a VPN entende que as coisas estão mudando, mas com um olhar no passado, e no passado se usava coisas muito parecidas com isso. Às vezes não se sabia o porquê, mas se usava. Exato. Então ela dá esse passo que eu acho que foi muito vantajoso. Na parte de alimento, todos estão fazendo isso, né? Na gastronomia quente, a gente fala da cozinha afetiva, né? A parte da indulgência, através do sabor de infância, do trabalho, buscar isso. Na panificação, a gente vem usando muito uma frase, que também já está muito utilizada no mundo, que é: o futuro da panificação está no passado. Que vai ao encontro de tudo isso que você está falando. Sim, também. Exatamente. Que a gente tem que respeitar a história, o processo, sim, se atualizar sem atrapalhar toda essa cultura conceitual, o storytelling que a gente cria, Claro. né, para criar esse valor para o processo, né, cultural principalmente. Não perder as raízes e não ter isso. Mas eu acho que a gente está falando a mesma língua, a gente está criando aqui uma parceria muito legal. E o trabalho da Napolitana é legal, que um dos fundadores, idealizadores, como é que ele chama aquele senhor? Antônio Patti. Antônio Patti. O legal do Antônio Patti é que ele tem um carinho muito grande pela Polselli. Que a Polselli, nesse processo, não sei se você sabe, foi uma das primeiras farinhas a terem também o selo AVPN A certificação com ele. de produto. Então parece que na sala dele tem alguma coisa assim, tem um carinho, ele gosta de todas as farinhas, né? Mas assim, eu sei que tem uma ligação, porque a Polselli, que trabalha com a gente no Brasil, ela fica em Arce, né? E pela proximidade com Nápoles, eles tinham uma ligação muito forte também. Que legal, que legal. É muito bacana. E a gente defende muito isso, né? É lógico, o que a Anitta fala, nós somos um provedor de matéria-prima. E como a gente consegue ajudar o canal 100% conceitual da Vela Pizza Napolitana, como a gente faz com a panificação francesa, com a panificação espanhola, trabalhar em canais, respeitar todo o artesanato do bom pizzaiolo, do bom profissional, mas também atender, como o Brasil é um país de uma geografia muito grande, a gente tem que ter a responsabilidade de se levar principalmente um alimento saudável e seguro. Né? Então, às vezes, a segurança alimentar pode chocar um pouquinho, mas a gente tem que valorizar tudo isso, que um país, para ser saudável, precisa dessa... O valor da escala industrial feita também com respeito. Isso, e sempre buscando qualidade no produto final, né? Melhorar aos poucos sempre. Exatamente, né? Ajudar também, contribuir, né, para ensinar novos profissionais, né? Dependente de qual tribo, né? Isso. Seja pizza napoletana, seja o coração francês, o que for, fazer bem feito, né? E o que a gente fala muito, né? Eu tenho ido muito a escolas, instituições de ensino, é fazer com que a gente pare com o discurso de ódio. Exatamente. A gente conquistar as pessoas através da influência do bem. Você fazendo, respeitando toda a sua cultura, a cultura do que você se propôs a defender, você vai influenciar as pessoas e as indústrias. Porque as indústrias vão querer fazer cada vez mais um produto de alta escala muito mais próximo do que tu precisa. Né? Para chegar próximo do verdadeiro artesão. E é nessa busca que a gente mostra, né? Não adianta você falar, aquela indústria colocou fermentação natural, não é? Ela está tentando se aproximar, ela está tentando diminuir a quantidade de aditivos que possam ser maléficos à saúde, né? E essa que é a busca hoje da indústria, né? A principal coisa é a saudabilidade, né? Claro. Mas é sempre frescor. É sempre importante por parte da indústria, obviamente, ela está ajustada, né? O marketing com o que é feito de verdade. E a tendência muito bem porque senão, às vezes, o tamanho de uma indústria pode prejudicar a informação. Porque o tamanho de uma indústria o poder do marketing dela pode prejudicar todo um setor, né? Por uma informação colocada mas, equivocada. Verdade, não é que a gente fala.
E Isso. aí, claro, ok, falou meia verdade, vendeu um monte do produto, ok, ajudou a informar, mas desinformou Uma boa uma parte. boa parte também. Essa que é a nossa luta. É o que eu digo, É. né? Nessa parte a gente não tem que ter o discurso de ódio. Uhum. Se a gente vê o lado positivo, a gente acaba influenciando muito melhor, né? Influenciando mais pelo bem do que pela briga. E eu acho que esse caminho está sendo muito bacana, né? Uhum, uhum. A gente teve toda a época da pandemia, que quase sempre a gente fala, foi onde as pessoas voltaram a fazer pão em casa, voltaram a fazer pizza em casa. Isso melhorou muito o paladar das pessoas. Muitos negócios saíram daí também, É né? isso, Uhum. muitos, muitos. E o que aconteceu? A gente fala, tem o Ferreirinha, né, que é o grande cara do mercado de luxo. Ele tem um livro que ele fala que o paladar não retroage, né? Porque se Uhum. você experimenta uma coisa mais verdadeira, você não consegue comer aquela outro negócio, você não vê mais aquele valor Sim, sim, nessa sim. experiência. Então, É. a gente consegue influenciar as pessoas pelo bem. Uhum. É um trabalho mais de formiguinha, mas é o que a gente tem que fazer, que isso gera muito mais pertencimento entre as pessoas, É. engajamento. Hoje eu sempre digo que a pizza ela tá numa constante evolução, né? Hoje dificilmente tu vai ver abrir uma pizzaria com massa de fermentação rápida, uma coisa mais tradicional, né? Hoje tu vê só abrir conceitos novos, né? Isso. Sobre a pizza, é o que tu acabou de falar, só embasando mesmo. E a pizza napoletana tá, acho que no topo dessa onda, assim, sabe? O que a gente vê é que a pizza napolitana, para ter o selo e fazer com respeito, é a pizza mais, vamos dizer assim, delicada, a mais complexa. É, Não sei se eu estou tão é, certo em falar na isso. verdade ela é muito simples de ser fabricada, ser feita. Às vezes o pessoal coloca um monte de coisa ao redor que torna ela um pouco mais difícil de ser feita. Mas ela, no seu processo, é simples. Só que muitos dizem, né, que o último grau da É sofisticação a simples. se chama Isso. simplicidade, né? Mas é isso. Então, Que é o detalhe, é é, respeitar a água, ex- respeitar a farinha, respeitar o sal, a exatamente. ordem dos E sobretudo ingredientes. a cultura de um povo, né, que há mais de Isso, 300 anos repete isso, né. E vai lá, para nós até pode ser novidade pizza napoletana, mas nas ruas de Nápoles aquilo faz parte da vida deles, né. isso. Então é um produto ímpar, né, que se bem feito, bem executado, para mim é a melhor pizza do mundo, né. É. E aí é que eu me refiro, ela é muito simples de ser feita. Claro, precisa ter um forno, um material cerâmico na base, que atinja aí pelo menos 450 graus na, vai lá, no seu No equilíbrio, piso, é. entre piso e câmara, né? Ele precisa, a pizza precisa fermentar pelo menos 8 horas, desde que tenha sido programada para 8 horas, né? Eu não posso atravessar os caminhos. Se eu fiz uma massa que é para mim usar daqui a 18, 24 Você não vai horas, usar um. eu vou ter que usá-la nesse período ali. Ou, a menos que tenha dado algum erro, eu consigo usar antes, né? Então, sempre quando a coisa é pensada para fazer a fermentação, estudado o que acontece dentro, quanto tempo eu vou precisar. E aí muda também uma coisa que eu gostaria que as farinhas, os cursos de farinhas e tudo mais, falassem um pouco mais sobre o Falling Number e a velocidade enzimática da farinha, porque aí é uma coisa que ainda está na que as pessoas têm só a visão da prática, que é essa farinha é mais rápida, essa farinha é mais Fermenta demorada. mais rápido, isso aqui. E Então, às vezes com o mesmo W, né, com fichas praticamente iguais, a gente tem produtos muito diferentes, diferente. com hidratações iguais, tudo a gente tem produtos diferentes. Então aí assim, não dá mais para dizer, essa farinha é boa, essa farinha é ruim. Não, não, tem que Entender a adaptar a farinha técnica. e adaptar o processo E correto. eu acho que é dever dos moinhos trabalhar mais essa informação, né, para que fique mais claro, né. Claro, ao mesmo tempo que o moinho tem o dever de colocar a farinha no mercado, vender, distribuir e tudo mais, ele tem o dever de ensinar também, né. É isso que a gente quer, e a nossa aproximação principalmente é isso, né? A gente tem, eu trabalho no segmento há uns 25, 27 anos de farinha de trigo. Minha vida eu comecei como Olha aí. vendedor, depois me tornei padeiro, estudo pizza também, para que eu possa ter propriedade e entender a dor de cada segmento, Uhum. de cada canal. E o que a gente vem buscando é isso. Hoje a Anitta já tem uma universidade online, onde a gente explica a aplicação de cada farinha. Eu tento cada vez mais explicar o diagrama de moagem do moinho italiano, do moinho brasileiro, de um moinho italiano, de um moinho argentino,
uma característica francesa, alemã de farinha. Então, a complexidade é muito grande. O que às vezes incomoda a gente é que as pessoas querem resumir demais isso, E não querem adianta. ser muito objetivo. Um engenheiro não consegue ensinar uma pessoa a construir um prédio em 2 dias. Uhum. Por que que um padeiro tem que conseguir explicar sobre farinha, ou um moleiro no Brasil, ou uma engenheira aqui, explicar sobre farinha em 2 dias? Sim. As pessoas levaram muito a panificação e a pizzaria para o subemprego, Uhum. mas deram toda a carga de responsabilidade para essa pessoa e não treinaram isso. Uhum. A complexidade da panificação é grande como a de um engenheiro civil. Uhum. Tem toda a estrutura da farinha. Então, eu falo para as pessoas que a pizza e o pão, produtos fermentados, envolve tudo ali, física, química e biologia. É muita coisa. Você tem que entender a água, você tem que entender o fogo, você tem que entender a transmissão de calor, como que ela se transmite. Então, assim, se a gente vai muitas vezes querer ser correto, a gente se torna uma pessoa redundante, complexa. Ah, esse cara fala demais. Então, a gente está montando um modelo para isso. A Uhum. gente vem se juntando algumas instituições de ensino para criar um modelo que, assim, trazer a panificação e a pizza, tirar da receita, tirar da certificação e virar um diploma com um embasamento acadêmico. Legal. Tratar um dos nossos propósitos é esse, é trazer mais educação para o setor, Sim, para sim. que um padeiro saiba o que é farinâmbio, o que é tempo de desenvolvimento, o que é estabilidade da massa, o que a gente chama muito é o ITM, que é o índice de tolerância à mistura, né? O que é um amido danificado, qual a relação dele com a absorção de água, qual a relação do farinâmbio com a atividade enzimática, com a atividade fermentativa. A gente sabe, mas muitas vezes, se a gente fala, a gente perde uma venda, Pode ser. porque a pessoa não consegue absorver. Uhum. Então, qual foi o primeiro passo que a gente quis dar? Como todos falavam de W, primeira farinha que a gente lançou, a gente mostrou W no mínimo de 280. Uhum. Não é só isso que explica uma farinha. Sim. Quem falar para você de farinha isso, não é. Porque as pessoas vinham comprando farinha olhando a tabela nutricional da farinha. É muito mais complexo que isso. Uhum. Né? A gente tem 3, 4 laudos laboratoriais para poder certificar se uma farinha é boa ou não. Mas a gente só vai concretizar isso com um teste empírico, Uhum. que é com a mão do pizzaiolo, com a mão do padeiro, que vai trazer a veracidade desse certificado. Então, a complexidade da panificação é muito maior, é quase que uma alquimia. Não vou falar isso viajar tanto, mas é muito complexo. Você pode fazer o pão na sua casa com sua mãe, mas se você quiser virar um cientista, a panificação, os pizzaiolos têm material para você virar um cientista renomado no mundo. Através da física, química e biologia. Só para se fazer um forno, né, que você estava falando disso, o Wagner fez um episódio anterior com o Wagner, e que ele explicou o que é um biscoito, o que é uma cordelita, o que é uma pedra cerâmica, como o calor se propaga através da curva do forno, a altura. Uhum. Então, imagina que cada profissional envolvido nisso tem que ter um conhecimento. O que a gente tem que ter é o respeito com a profissão. Exatamente. E trazer o profissional para uma linha acadêmica, para que ele tenha valor, se sinta valorizado. É muito bonito ir na Itália e ver o respeito que eles têm por um pizzaiolo. E ver que ele é tratado mais que um artista, né, numa feira. E No hoje, francês, a mesma coisa. e hoje tem pizzaiolo superstar aí Demais. em Nápoles, que já fizeram várias séries da Netflix. Quantos tudo idiomas mais, falam pizzaiolo? Pois é, cara. Eu tenho um Então, amigo meu que fala 5, o outro fala 4. Os Doido. franceses vêm para cá, meus amigos, eles falam 3, 4 É idiomas. impressionante isso. Entendeu? E eu acredito, inclusive, hoje, para ser um pizzaiolo de referência já mundial, hoje, pelo menos, o italiano e a tua língua mãe tem que dominar já, porque aí realmente te abre as portas do mundo, né? Isso. Realmente, assim. E no meu caso, que eu sou mais ligado à panificação, eu tenho que falar um pouquinho de espanhol, que é a minha escola que eu gosto muito, Uhum. a França, o francês, e não tem jeito. Eu É. me comunico, mas não consigo falar, né? Mas assim, isso vai trazendo muito conhecimento pra gente, É né? muito Essa legal. troca cultural é muito bacana. É da hora, né? Eu fico apaixonado mesmo nisso aí também. Eu- Peterson, eu quero que você fale um pouco mais da sua vida aí. A gente tá Claro. batendo papo.
levando para um lado muito técnico, mas a gente tem que saber o lado pessoal. O que a pizza transformou a sua vida mesmo, pessoal? Totalmente, né? Me tirou da... Eu lidava com outro tipo de massa, né? Que era argamassa, né? Eu saí do cimento, né, pra farinha. Então é isso, cara. Eu fazia buraco, eu cabia dentro, lá em Gramado, lá na construção civil. E aí fui... não, você não tá brincando com a pizza paulistana, nada. Você tá falando que você trabalhava como... Antes, quando eu comecei... O Wagner me falou que você era... o que a gente chama no Brasil de pedreiro. Pedreiro, servente de pedreiro ainda. Isso. E aí virei virei garçom, virei pizzaiolo, fui aprendendo, abri meu próprio negócio. Eu abri meu negócio com 19 anos, para ter uma ideia de quanta coisa eu fiz antes, né, de chegar ali. E aí fui me capacitando. Hoje eu sou instrutor da VPN, dou os cursos aqui no Brasil. Já dei curso de assistente no Chile, em Nápoles também. Inclusive, eu acho que eu sou o único brasileiro até hoje que deu aula em Nápoles. Eu acredito, lá na associação da Vera Pizza lá. E como você conseguiu se ingressar na academia? Você teve que ganhar os concursos, você teve que fazer uma prova? Eu sempre gostei muito de compartilhar, né, com as pessoas o conhecimento para a gente desenvolver um setor, seja na minha cidade, no meu estado, no Brasil, hoje na América do Sul também, né? Então, o que acontece? Fui sempre sendo um propagador, né? Quando eu certifiquei minha pizzaria lá em 2018, era eu e mais outra pizzaria no estado. Hoje já somos em 7 pizzarias no estado. Hoje no Brasil todo, o Wagner falou, parece que são 30, né? 31. Entrou uma agora na FIPAM. Agora mesmo a gente entregou a placa para eles aqui, cara. Muito legal. O número é 1157, se não me falha a memória, no mundo, né? Então são mais de 1000 pizzarias aí que foram certificadas. Claro, algumas já pararam, né? Então aposenta o número, né? E vai seguindo a contagem. Meu número é 774, eu entrei faz 7 anos, mais ou menos. 774. E o que a gente falou com o Wagner também, não sei se você já foi para o Japão, mas parece que o Japão está numa ascensão muito bacana, né? Há muitos anos já. E o Brasil vem seguindo esse exemplo do Japão, de uma subsede, vai lá, uma delegação, né, bem formada, firme, né, compacta e pronta para o próximo crescimento. O Japão está com mais ou menos 90 pizzarias certificadas. Hoje, junto com você, quais são os outros maiores expoentes aí do nome da Velati? Eu sei que é o André... Sim, o André Guidon é o presidente, inclusive, da associação. Ele, sem dúvida, é o grande guarda-chuva para nós, assim. Foi o principal, acho que é os primeiros, né? Ele antes mesmo de ter a pizzaria, ele era já uma espécie de embaixador da Vera Pizza no Brasil, né? Aí ele certificou a pizzaria dele. Aí quando foi feito, ele era uma espécie de embaixador / delegado. Delegado no Brasil é um nome que fica meio esquisito, né? Parece que é o cara que vai prender, cara da né? polícia. Não, pelo contrário, a VPN não é a polícia da pizza. E sim, eu sempre chamo que a VPN é uma mãe, né? Mesmo que tu faça coisa errada a vida toda, tu vem e fala com a mãe que quer fazer diferente agora, vem cá. Volta pra família. Eu te ajudo, vem cá e vai. Mas eu te xingo também se não tiver tudo certo. E italiano xinga bastante, hein? Mais ou menos. Um inferno assim, na minha vida, mas que... Teve uma vez que eu tomei um toque da VPN e foi da seguinte maneira. Em italiano, obviamente, com essas palavras correspondiam assim: a pizza de uma pizzaria, porque eu tinha 2 certificadas, e nas enchentes do sul, lá, uma que era bem turística, do lado da igreja, eu resolvi fechar, porque a gente ia ficar 6 meses sem turista, né? Então, veio um comentário lá de Nápoles, lá da direção, lá dizendo, olha, a pizza do Peterson daquela pizzaria tá mais bonitinha que a da outra, sabe? Uma doçura, inclusive, na hora de salientar para nós, dá uma atençãozinha para ver o que é que aconteceu ali. E enquanto isso, era o meu marketing usando foto antiga para trabalhar. E o nosso processo até estava bem melhor já que o marketing usando foto antiga. Mas paciência é assim mesmo. Então a VPN está aí para ajudar a gente, né, a se desenvolver com os produtos dentro aí da segmentação da Vera Pizza napoletana. E o que eu vejo de bonito nisso, né, porque a gente na panificação é complexa, né? A gente brinca na panificação, assim, pizza é mais um pão, né? Para o padeiro que não tem cultura, não tem história, vai falar, como eu não faço? Eu faço qualquer pizza, porra, é um pão a mais só. Mas o que acontece na panificação para a gente ter? Imagina que você tem a pizza napolitana, o que é importante disso? A gente criar metodologias e respeitar o processo. Eu acho que a pizza napolitana é a escola para a gente conseguir
catequizar essas pessoas, né? Deixar as pessoas entenderem. Se é para pesar, você tem que pesar. Se é para pôr a água antes, você tem que pôr a água antes. Se é para pôr primeiro o sal, depois o fermento, depois a farinha. É uma Segue. metodologia de produção, É uma né? metodologia. Isso te Não, ajuda para os outros produtos que eram largados, né? e funciona muito bem, que aí a gente consegue desde a escola padronizar, né, Isso. os processos, né? Porque imagina se todos os produtos fossem respeitados iguais. A gente teria o nosso tão querido pão francês do Brasil, sempre com a mesma característica, né? Sempre um gosto muito mais próximo. A gente teria a nossa baguete, como o francês trata, processo, metodologia. Porque quando eu dou aula de planificação, eu falo assim, não tem problema que você errou. Você tem que ter metodologia para entender se você criou a sua metodologia. Se você errar sempre da mesma forma, dá um nome para esse seu pão, mas faz sempre igual, porque o seu cliente quer o quê? Se ele comeu aquele produto e ele voltou por causa dele, ele quer encontrar ele da mesma forma. É o standard, né? Ele quer O voltar. mais difícil é você padronizar. Então, errou, você descobriu onde você errou, foi na temperatura da água ou da massa, foi na quantidade de sal, na ordem de introdução dos ingredientes, faz de novo a mesma coisa, erra igual e põe o nome. Exatamente. Mas respeita a metodologia e o processo. E assim, e foi assim que foram criados vários pães no mundo. Essa é a nossa maior dificuldade com a Vera Pizza, né? Porque existe outros tipos de pizza, né? E muitas vezes o pessoal gosta do storytelling da Vera Pizza napolitana, se apropria disso, mas no final não entrega esse produto, né? Às vezes é sem querer mesmo. Às vezes é de forma falta tendenciosa. de conhecimento, às vezes é tendenciosa. Isso a gente falou muito com o Wagner ontem, né? Como que a gente leva justiça? O que a gente tem que dar para o cliente, né, nessa justiça, nessa época, é o poder de escolha. Fala a verdade. Ó, eu queria fazer uma pizza igual a Vera Pizza napolitana. Eu nem sei o nome que eu dou nisso, mas todo mundo está gostando. Eu não vou usar o nome, mas falar, a pizza do Carlão, a pizza do Zé, a minha pizza põe contemporânea, que hoje tudo que é diferente os caras põem contemporânea. Pois é. Tem um porquê também da contemporânea, mas... E se chamar só de pizza, quem sabe, né? Porque às vezes, cara, a Alex Atala já diz isso através de um vídeo que eu vi dele sobre um consultor que ele tem. E ele diz, você parou pra pensar que quem ganha dinheiro é burro? O burro que tá ganhando dinheiro. Porque às vezes ele tá fazendo um negócio simples, ele vende o pastel e o cafezinho por R$9, mas ele tem um baita resultado ali na banquinha, na esquina, no aluguel baratinho e tudo mais. E é isso que enquanto o outro lado tá fazendo todo o storytelling para cobrar um monte e às vezes ele não tem envergadura o suficiente para chegar no produto que ele fez a história, né? Então é doido, né? E no final das contas, Pilo, eu acho o seguinte, pro cliente ainda, hoje tá mudando um pouquinho, mas pro cliente ainda só tem dois tipos de pizza, sabe qual é? A gostosa e a ruim. Exatamente. Ou então a boa e a cara também. Aliás, desculpa, a cara e a barata, né? Então, que é aquela pizza, não, hoje eu posso comer aquela cara lá, aquela que é um pouco mais cara. Hoje eu vou ter que ir na baratinha, né? Então, no fim das contas, não sei se a gente não patina um pouco, né? Nessa transformação agora. Tá tudo muito na mão, tem muita informação, mas ainda as informações estão deslocadas. E esse pode ser um problema. É aí que é o nosso trabalho. De juntar isso tudo. Pegar a pessoa com carinho, é o que eu falo, de não ter o discurso de ódio. Ajudar a pessoa a se comunicar melhor. Não é o que eu falo, pô, a sua pizza é tão boa, mas tira esse nome. Tira, você não usa farinha italiana? Tira a farinha daí da sua vitrine e fala que você está usando uma nacional. Qual é a vergonha disso? Exatamente. Não, mas é um cliente novo. Eu já tirei essa cara. Ou se não, coloca a farinha italiana, usa a farinha italiana e cria um valor para o seu cliente. Cria um cenário de experiência, põe uma música italiana, um talher diferente, porque o preço do produto, quem vai ditar é o cliente. Se ele voltar, você criou o valor para ele. Exatamente. Agora tem que ter coragem de ser verdadeiro. Exato. E a mentira não se sustenta, não. Porque todos os clientes que eu atendi, que são poucos, que fizeram essa historinha de coloca uma farinha francesa e usa, no fundo, uma nacional. Coloca esses, a gente brinca, somebody love aí da rapaziada, não vai muito para frente. Né? É complicado, né? A gente tá aí para defender, principalmente, né? Acho que, como a gente trabalha com alimento, não é defender a gente, ou louvar, é defender o cliente. Que o cliente é o mais importante, né? A gente tem o foco lá no cliente. Porque é ele que vai ver a verdade, ele vai se educar, consumir o produto verdadeiro
e certo, e é assim que a gente vai conseguir ter isso. Não, exatamente. Peterson, a gente está chegando no horário. Mas Nós já estamos terminou? no meio de um evento grande. Olha aí. Estamos aí com terminal. E é bacana deixar o pessoal... É igual a comida, né? A comida boa a gente levanta da mesa com um gostinho de quero mais, né? E a prazer. gente, com certeza, Peterson, vamos repetir isso. Foi um prazer estar contigo aqui, nesse espaço que vocês criaram. Poder falar um pouquinho da Vera Pizza, do seu método de produção, né? Desse movimento que a gente vem fazendo no Brasil aí. É realmente muito legal pra gente. Eu quero fazer uma pergunta final para você, para encerrar. Você acha o que você sente numa empresa igual a Anitta, se ela está lutando com verdade pelo mercado, que é esse ponto de vista que é muito importante. Quando a gente brinca, né? Ponto de véu desenvolve a massa, e o ponto de vista de várias pessoas Eu queria ter entrado nesse vai assunto do ponto de véu ajudar o ponto de vista. Não. O que você acha desse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, né? De formiguinha, mas ele é um trabalho que vai criar um lastro forte. A gente já criou esse lastro com você? Não, com certeza, com certeza. Então a gente já está ganhando. A gente está encaminhando, sim, aí, com certeza, uma boa parceria, que, claro, ela é fundamentada sempre na verdade, né, e sempre na informação. Muito legal esse trabalho de vocês, aí a gente espera poder ser um braço, né, que vai poder dar informação precisa, verídica, de forma contemporânea. Sem pizza contemporânea, mas de forma contemporânea. Atualizada, mas valorizando quem fez tudo pela gente, que é o passado. Né? Exatamente. Quem não tem passado, quem não tem história, não tem nada para viver. E se a gente não conhece, né, o passado, a gente está fadado a repetir aí os erros, né? Isso não. Exatamente. Peterson, foi um prazer ter você. Forma, filho, e ó, já vamos alinhar um compromisso. A próxima com o Peterson vai ser para falar do ponto de véu. Aí, ó. Bacana? Sabe que na pizza napoletana a gente não tem isso, eu sei. É o ponto de pasta. Ponto de pasta. E vamos falar depois de puntata, ponto de pasta, temperatura. A gente vai ter mais entrevista bacana aqui com o Peterson aqui. Já ficou a chamada para ele aí. Coisa boa. Até a próxima, gente. Vamos encerrando por aqui. Obrigado.